Olá, 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 tudo bem com você? Professor Emerson de Matemática para te ajudar no conceito sobre análise combinatória. Hoje a gente vai abordar o tema referente, tá, a arranjo simples, ok, pessoal? Nesse caso aí, então, se você tinha dificuldade, presta bem atenção nessa aula que ela vai te ajudar muito, certo? Então, eu sou o professor Emerson, vou te ajudar a partir de agora com matemática, análise combinatória, a parte de arranjos. Então, vamos lá. O que é arranjo? Os agrupamentos formados nos exercícios de análise combinatória podem ser considerados arranjos simples. Agora, para isso, será assim classificado se levarmos em consideração a ordem de seus elementos. Espera aí. Então, a ordem dos seus elementos é muito importante. Como assim? Se os agrupamentos forem diferentes entre si pela ordem de seus elementos, eu caracterizo isso aqui como arranjo simples. Traduzindo, se você mudar a ordem dos elementos, muda a resposta, tá? Bora verificar isso? Por exemplo, vamos considerar dois agrupamentos dos números divisíveis por 3, tá? De 5 algarismos formado com os elementos do conjunto A. Então, eu tenho aqui o conjunto A, que vai de 1 a 9, tá? O sistema de numeração decimal sem o zero, tá? Ok? Aí, o que significa isso? Se eu pegar o 1, 2, 3, 4 e 5... e 5, 4, 3, 2, 1, ou seja, 12.345 e 54.321, ambos são divisíveis por 3 e têm 5 elementos, 5 algarismos, correto? Mas observem bem, esse número aqui nessa ordem é diferente desse aqui e ambos são divisíveis por 3. Então, se eu mudei a ordem dos elementos entre si, eles vão configurar uma outra resposta. E os algarismos utilizados na construção desse número são iguais, mas estão dispostos em ordens diferentes, tá? Então, eles são o quê? Nesse caso, respostas para o meu enunciado, correto? Mas a ordem entre si muda totalmente a resposta. E esse caso, esses agrupamentos configuram o que a gente chama de arranjo simples, tá? Ó. Então é importante que você entenda. Quando eu trabalhar com análise combinatória e a ordem dos elementos, tá, da resposta do problema mudar, automaticamente eu tenho o que a gente chama de arranjo simples. Para que eu possa chegar na resposta, eu vou utilizar a seguinte fórmula. Arranjo de n, p a p, é igual a n fatorial dividido por n menos p fatorial. Essa é a fórmula, tá, pessoal? N, quantidade de elementos do conjunto. P, um número natural menor ou igual a n, tá? É do P, que são as posições que tem que estar dentro do n, que é o número maior, tá? Então é importante que você possa ter essa noção, certinho? Agora, olha o exemplo. Considere o conjunto I, A, B, C e D. Quantos são os arranjos simples dos elementos de I tomados 2 a 2? Eu não tenho aqui 4 números, 4 elementos, quer dizer, 4 letras? Eu quero saber quantos 2 elementos aqui eu posso formar. E o que significa isso? Eu vou escolher de várias maneiras 2 elementos desses 4. Então, n é 4, que é o total de elementos. Eu vou escolher 2, que vai ser o meu P. Joga na fórmula. A n, P é n fatorial dividido por n menos p fatorial. O n é 4 e o p é 2. Olha aqui a substituição. Repete o 4. Aí, ó, desenvolve. 4 menos 2 é 2. Aqui eu vou cancelar. Aí fica 4 vezes 3, 12. Então, eu vou ter 12 arranjos aqui, ó, agrupamentos de 4 elementos tomados 2 a 2. Ok? Exemplo 2. Quantas palavras com sentido ou não, de 5 letras distintas, podemos formar com as 20 primeiras letras do nosso alfabeto? Presta bem atenção. É arranjo porque se eu mudar a ordem de uma palavra, eu vou mudar totalmente a resposta. A n, p é n fatorial sobre n menos p fatorial. O n aqui é 20, eu tenho 20 ao todo, e o p é 5, porque eu vou escolher de 5 letras. Ok? Então, nesse caso, fica 20 dividido por 20 menos 5. Decresce o 20 até o 15 fatorial, diminuindo aqui embaixo a 15, eu vou cancelar aqui, ó, e se eu multiplicar, eu vou encontrar exatamente esse número aqui, ó, 1.860.480, ok? Isso aqui é o que vai responder o que a gente está precisando aí, certo? Bora ver esse exemplo 3? Calcule o valor de
Arranjo 4, 2 a 2, mais arranjo 5, tá? 2 a 2. Para calcular o valor dessa expressão, primeiro eu tenho que calcular cada um separadamente, tá? Então, como assim? Eu quero saber o resultado desse mais esse. Primeiro calculo o arranjo 4, 2 a 2. Está aqui, ó. 4 fatorial sobre 4 menos 2 fatorial. Fica 4 dividido para 2 fatorial. Decresce o 4 fatorial até o 2, cancela. Aqui vai dar 12. Agora eu vou pegar o arranjo 5, 2 a 2 aqui. Joga na fórmula, certo? 5 fatorial sobre 5 menos 2 fatorial. Fica 5 fatorial sobre 3 fatorial. Decresce o 5, 5 vezes 4, corta o 3, 5 vezes 4, 20. Então, como eu quero saber a soma, eu vou pegar o resultado do primeiro, que é 12, mais o resultado do segundo, que é 20, e somo. Então, isso aqui vai dar quanto? 32. É o que vai responder o nosso exemplo 3. Belezinha? Então, não é complicado, é só jogar na fórmula, substituir, tá? E fazer o cálculo. Exemplo 4. Quantos números naturais de 4 algarismos distintos podem ser formados usando seus algarismos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9? Desses números aqui, ó, eu quero saber quantos números de 4 algarismos distintos eu posso formar. Por que arranjo? Nesse caso, podemos utilizar o arranjo simples, uma vez que, se eu escolher 2.435 e inverter a ordem, eu vou obter uma possibilidade, é 4.235. Perceba que eu tenho os mesmos elementos, mas são diferentes porque mudando a ordem muda tudo. São valores diferenciados. Veremos que eu tenho, ao mudar a ordem dos elementos, eu mudo a resposta. Então, com certeza, é arranjo. Quantos números nós temos aqui ao todo? 8 elementos. Tá? Eu vou escolher número de 4 algarismos, então vai ficar arranjo 8,4. Vai ficar 8 fatorial dividido para 8 menos 4 fatorial. Fica 8 fatorial dividido para 4 fatorial, que é a subtração. Desenvolve o 8 até o 4. Aqui vai cancelar e vai sobrar 8 vezes 7 vezes 4 vezes 5. Ó. E 8 vezes 7 vezes 4 vezes 5 vai dar exatamente 1.120. Quer dizer que eu vou ter 1.120, tá? Números naturais de 4 algarismos distintos, utilizando esses elementos aqui, tá? Beleza? Então, é só para que você possa ter uma noção de como é que faz esse exemplo, caracterizando que isso aqui se trata de arranjo. De novo, por que é arranjo? Tá? Nesse caso aqui, é arranjo porque a ordem dos elementos entre si, alterando-se a ordem, muda a resposta. Bora ver esse exemplo 5? Uma lanchonete tem uma promoção de combo com preço reduzido em que o cliente pode escolher 4 tipos diferentes de sanduíches, 3 tipos de bebida e 2 tipos de sobremesa. Quantos combos diferentes ele pode montar? A resposta aqui vai dar a letra D, 24. Mas por quê? É um tipo de arranjo que eu posso utilizar o princípio multiplicativo, tá? Porque cada momento que eu observar e experimentar, fazer a análise aqui do combo, eu vou encontrar combos diferentes. Então, você apenas faz o quê? Multiplica as possibilidades. São 4 tipos de sanduíche, 3 tipos de bebida e 2 tipos de sobremesa. Então, o que eu faço? Eu pego 4 vezes 3 vezes 2, o que vai me dar 24 combos diferentes, tá? Apenas isso. Parece uma coisa tão complicada, mas não é. Então, é só você prestar bem atenção nesse caso aqui, certinho? Então, bora ver outro exemplo. Exemplo 6, caiu no Enem. O diretor de uma escola convidou os 280 alunos de terceiro ano a participarem de uma brincadeira. Suponha que existem 5 objetos e 6 personagens numa casa de 9 cômodos. Um dos personagens esconde um dos objetos em um dos cômodos da casa. O objetivo da brincadeira é adivinhar qual objeto foi escondido por qual personagem e em qual cômodo da casa o objeto foi escondido. Todos os alunos decidiram participar, lembrando que nós temos 280 alunos. A cada vez um aluno é sorteado e dá a sua resposta. As respostas devem ser sempre distintas das anteriores. Aqui já está dizendo tudo, ó. Então, nesse caso, eu tenho 280 alunos. Se cada um vai dar uma resposta distinta, eu vou ter muita possibilidade, tá?
E um mesmo aluno não pode ser sorteado mais de uma vez, quer dizer, cada aluno tem uma única possibilidade. Se a resposta do aluno estiver correta, ele é declarado vencedor e a brincadeira é encerrada. O diretor sabe que algum aluno acertará a resposta porque há, olha aqui, ó, 10 alunos a mais que as possíveis respostas, 20 alunos a mais, 119, 260 ou 270 alunos a mais que as possíveis respostas. Presta bem atenção. Tem uma forma aqui de fazer isso de maneira mais prática e mais rápida. Mas como assim? Quantos alunos eu tenho ao todo? 280. E nós temos 5 objetos, 6 personagens em 9 cômodos da casa. Se você entendeu, eu posso fazer a árvore das possibilidades ou fazer que operação matemática? A alternativa correta é a letra A. Mas por quê? De acordo com o enunciado, existem 5 objetos e 6 personagens numa casa de 9 cômodos. Para resolver a questão, devemos utilizar o princípio fundamental da contagem, que é o princípio multiplicativo. Pois o evento é composto por N etapas sucessivas e independentes. A gente já falou sobre isso. Quando eu tenho N etapas sucessivas e independentes, multiplicam-se as possibilidades. Então vamos multiplicar as opções para encontrar o número de escolhas. Eu vou pegar 9 vezes 5 vezes 6, que dá exatamente quanto? 270. Sendo assim, há 270 possibilidades de um personagem escolher um objeto e esconder em um dos cômodos da casa. Mas se você prestou bem atenção, eu tenho quantos alunos ao todo? 280. Por que o professor tem certeza que algum aluno vai acertar? Porque o total de possibilidades aqui deu exatamente quanto? 270. Como a resposta de cada aluno deve ser diferente dos demais, sabe-se que um dos alunos acertou. Por quê? Eu vou ter 270 possibilidades de um universo de 280 alunos. Ou seja, por que a letra A? Porque, com certeza, eu vou ter 10 alunos a mais do que as possíveis respostas. Até chegar lá, alguém vai acertar. Por isso que vai corresponder a letra A. Então, nesse caso aqui, ó, há 10 alunos a mais do que as possíveis respostas o quê? Distintas. Preste bem atenção, que aqui é um caso particular em que o princípio multiplicativo, que faz parte do princípio fundamental da contagem, pode ser utilizado substituindo-se pela fórmula de arranjo, tá? Então, no arranjo eu posso multiplicar as possibilidades em vez de utilizar a fórmula. É uma possibilidade que existe e você vai ganhar tempo se você fizer isso, certinho? Como assim, professor? Aqui, ó, nesse caso aqui, ó, eu poderia utilizar muito bem, ó, arranjo 4, 2 a 2, que vai dar a mesma coisa nesse caso, tá? É só você prestar atenção nos detalhes, certinho? Então, vem aqui comigo, então. O mais importante, se você tem dificuldade em matemática, reveja essa aula mais de uma vez, analisa bem, com critérios. Você vai fazer a prova do Enem, ainda dá tempo de dar uma olhada. Você vai terminar o terceiro ano, está com dificuldade nesse conteúdo? Reveja novamente. Com certeza, você vai tirar todas as suas dúvidas. Entre na plataforma Eduque e o quê? Estude, porque eu tenho certeza que você vai conseguir. Sou o professor Emerson, até a próxima.